e a Cristo exaltar. Sua glória será revelada. Esse outro cântico, eu não vou dizer que também é muito antigo, digamos que é da minha idade, né? Então, o que eu mais quero é te amar, Senhor. O que eu mais quero é te louvar, Senhor. O que eu mais quero, por consequência disso, e natural inclusive, é te servir, Senhor. O que eu mais quero é eu viver, é te amar. Serviço a Deus se materializa obrigatoriamente no serviço ao próximo. Que Deus nos ajude com essas coisas. Outro que eu incluí aí, a gente nem tinha passado para o João, no meu coração há uma canção que demonstra a minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, Senhor. Formoso és. Meu
favor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor, para ouvir o que Tu queres falar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, que Tu possa usar o Teu servo nesta noite para falar aos nossos corações. É assim, ó Pai, que eu te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós temos alguns visitantes hoje aqui, e eu gostaria, em primeiro lugar, de destacar a presença do seminarista Oriel, que também é presbítero. Oriel é presbítero lá da primeira igreja e é seminarista lá do Seminário Presbiteriano do Norte. Está fazendo o terceiro período, Léo? Terceiro período. Então, damos as boas-vindas ao nosso nobre e querido irmão. E por coincidência não, porque não tem coincidência, é meu cunhado, é irmão de Glaucinha. Mas, irmão, nós temos também pessoas aqui. A vida de seminarista é uma vida de itinerante e errante às vezes, né? Às vezes você vem do Ceará, estudar em Recife, e bate com os costados na Paraíba. É um negócio sério, né? E às vezes você chega num estado como a Paraíba, que tem o costume de receber bem, aí ele se deleita, é bem recebido, se deleita, e depois de jubilado ainda quer vir dar uma passadazinha aqui na Paraíba. Estou falando do reverendo José Pereira, meu irmão, meu amigo, meu colega de Seminário Presbiteriano do Norte, que seguiu no ministério, tem uma larga experiência ministerial como pastor, como evangelista, tanto no Brasil como no exterior. Ele tem uma passagem muito grande lá no exterior. E ele veio passar uns dias aqui em João Pessoa, beber de novo da água de João Pessoa. Está hospedado lá na casa de Dona Wanda. Dona Wanda que tem um coração muito grande para hospedar as pessoas. E ele veio assim, como que diz assim, Dona Wanda, eu quero reviver o tempo que eu era de seminarista. O tempo de seminarista ele chegava e ele dizia o seguinte, a única restrição que tinha, que o meu sogro fazia para ele é o seguinte, você não pode chegar depois das 10 horas. Aí quando ele chegava depois das 10, aí ele batia na janela, Estezinha, abre aí que eu cheguei 10h15, 10h10. Né? Isso são histórias que ele conta e são verdadeiras. E ele era da casa, continua sendo da casa. Para nós uma satisfação muito grande ter Pereira aqui conosco, uma alegria imensa. Quando falei do Pereira domingo passado, aí Juarez disse, Zé Pereira, é um que foi uma vez lá na igreja de Robson, reverendo Robson, disse, é esse mesmo. Disse, rapaz, Zé Pereira foi meu pastor, repare mesmo, que coisa boa. O reverendo Zé Pereira foi pastor do nosso pastor, lá em Belém, onde ele foi pastor, quando ele saiu do seminário, né, Pereira? Eu vou deixar que ele também, para não tomar muito o espaço de tempo dele, que ele também faça a sua apresentação. Mas é uma alegria enorme, Pereira, estar recebendo você aqui de todo o coração, com toda a alegria e no nosso amplexo fraternal e cristão. Com ele também não poderia deixar de apresentar a sua digna esposa, Vitória, que está aqui com ele, né? Então esse casal belíssimo que está aqui conosco, que tem esse Pereira cuida de Vitória e Vitória cuida de Pereira, né? Nesse momento agora tão importante na vida. Ô Vitória, fique de pé para a igreja lhe conhecer. Pereira vai ser reconhecida aqui. É uma alegria, Vitória, sua presença aqui conosco. Que Deus lhe abençoe. Eu queria convidar o reverendo Zé Pereira para ele vir aqui ao púlpito e para fazer a ministração da palavra. Dizendo antes ao nosso irmão, ao Pereira que é costume da nossa igreja que o pastor assume o púlpito e aqueles que estão, os dirigentes, eles vão para ali para assistir também a mensagem do Evangelho. Então, irmão,
use a palavra. Depois eu explico para vocês o mistério dele ter sido meu pastor quando eu era adolescente e hoje eu sou mais velho do que ele. Eu vou explicar esse mistério para vocês. E vocês já devem ter percebido por que ele era chamado de pastor Pereirão. Também já desconfiaram, né? Por quê? Vou para frente com o Daniel para apreciar. Esse aqui, Obrigado. Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Eu fui também pastor do seu irmão, que era Josué, não é? E eu fico muito feliz por saber que essa é uma família dotada da música. Não é? Isso é uma coisa dos anjos, ou seja, vocês estão entrando numa faixa, não é? Cada vez que eu participo de congresso e está lá o Josué, eu me alegro muito por isso. Eu estava em Brasília e eu fui convidado para fazer um casamento do seu sobrinho em Santa Maria, não é? Eu ia para o Rio Grande do Sul. E cheguei lá e descobri que uma menina simpática, filha de um professor da universidade, e nós tivemos lá uma semana quase, isso aí. Era um clima muito quente, mas tinha muita melancia para a gente aliviar o calor. Fizemos o casamento, hoje eles estão vivendo em Brasília e são membros da nossa igreja. Não é? Eu já vi grandes milagres na sua família. Eu me lembro de um acidente que houve lá de ônibus, eles saindo de ônibus da cidade, e foi assim um acidente grave, mas a cidade como um todo se reuniu ao pessoal da igreja, eles foram libertos, estão vivos e agraciados. Eu queria que os irmãos lessem comigo esse texto de Evangelho de Marcos, capítulo 14, e os versos do verso 3 ao verso 9. É uma alegria muito grande encontrar irmãos aqui que foram de Belém. Eu fui muito feliz porque comecei a pastorear em Belém. Era eu e Davi. Mas diz assim o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versos 3 até o verso. Vamos fazer uma leitura alternada. Diz assim o texto. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4, irmãos. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai, o que mostrais, ela praticou boa ação para mim. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez depois, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Todos juntos, o último verso. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Deus bendito, nós te amamos pela revelação de Cristo Jesus, porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito e o teu povo tem entendido esse projeto, um projeto maior, um projeto determinante, e nós
te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, edificando-nos para o teu reino em Cristo Jesus. Amém. Amém e amém, irmãos. Minhas irmãs e meus irmãos, no ministério de Jesus, ele teve experiências fantásticas. Eu tenho escrevido um livreto aí, estou revisando, etc. Jesus e o Colégio Apostólico. E eu fiquei surpreendido quando você descobre que depois de 3 anos de ministério, Jesus e o Colégio Apostólico, eles passam por uma crise assim, quase sem precedente. Pedro negou, Tomé perdeu a fé, Judas se enforcou e os demais fugiram. A sensação que eu tenho que se esse grupo aparecesse hoje em qualquer igreja presbiteriana, não seria aceito. Um negou, o outro perdeu a fé, o outro se enforcou. O que se enforcou não era presbiteriano, então esse já estava. O próprio Jesus disse: eu escolhi 12, mas um é diabo, não é? E Jesus disse para ele: olha, eu preferia que você nunca tivesse nascido. Uma sentença muito pesada. E é por isso que eu sou cearense e eu creio, porque eu não quero ouvir de Jesus dizendo: olha, você vai para um lugar que é terrível. Mas o fato é, minhas irmãs e meus irmãos, e a Vitória gosta quando eu menciono isso e tal, porque ela acha que sempre nós estamos pregando e valorizando muito os homens e tal, etc. Mas o que eu queria dizer como introdução do meu trabalho aqui é que quando Cristo ressuscita, ele aparece primeiro a uma mulher. Eu queria que vocês que são mulheres pensassem bem. É Jesus. Ele é o Cristo, ele é Deus, ele é o Messias, é o enviado do reino de Deus. E aí, quando Jesus ressuscita, ele resolve priorizar primeiramente a uma mulher. E aí um irmão me perguntava: não tinha homem lá? Não tinha, mas um negou, o outro perdeu a fé, o outro se enforcou e os demais fugiram. Meus irmãos, eu não quero aqui colocar a mulher assim em primeiríssimo lugar, mas dizer que o Colégio Apostólico fracassou tremendamente. Vocês veem que Jesus ressuscita e ele passa 40 dias com o Colégio Apostólico, tentando colocar aquele grupo nos trilhos, porque a turma estava no zero. Vocês sabem disso. E a minha mensagem é mais baseada na unção aqui, que esta mulher procura Jesus e vai ungir. Mas uma coisa que, só para encerrar essa introdução, esse texto de Isaías que eu gosto tanto, diz que Deus não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Eu tenho a convicção, e eu estou jubilado, mas eu prego todos os domingos, tiro a oferta quem tira é a Vitória, porque ela fez um curso com o Bispo Macedo que ela não perdoa. Mas brincadeira, meus irmãos. Mas para dizer de que realmente nós precisamos ter um entendimento de que de quando em quando a igreja passa por umas crises assim. Mas Jesus é fantástico. Jesus não abandona Pedro, Jesus não abandona Tomé, ele vai atrás de cada um deles, um por um. E muitas vezes o pastor tem que fazer isso mesmo. Parece que a igreja vai dissolver-se, ela vai, não é, tomando rumos diferentes, e aí você tem que ir pouco a pouco, um a um, e vai trabalhando. Mas o fato é que esse texto está dizendo que Jesus Cristo estava na casa de Simão o leproso. Aí aparece uma mulher, e essa mulher ousadamente pega como é que chama aqui o negócio aqui? Como é que você sabe? Está na Bíblia isso aí, Vitória?
Então tá certo. Um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume. E ela chega lá e quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Cristo Jesus. E é interessante que há uma reação forte, radical, para com essa ação de mulher. Era muita ousadia. Porque o colégio apostólico já vinha discutindo entre eles quem de nós é o maior. Quem vai ficar à direita e quem vai ficar à esquerda. Eles já estavam buscando um jeito de cada um ter seu próprio espaço dentro do novo governo. Aí vem uma mulher lá e resolve quebrar um vaso de alabastro de preciosíssimo perfume. Os comentaristas dizem que esse vaso de alabastro custaria 1 ano de serviço, 1 ano de um operário, não é? E ela trabalhou aquilo, quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça de Jesus. E aí a turma começa a reagir. Olha como é que está dizendo aqui o texto. Eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta para vocês me acompanharem aqui o que está dizendo. Olha o verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? E aí Cristo começa, ela praticou uma boa ação. Os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha, Jesus está dizendo, vocês estão entrando numa linha que não é de vocês. Essa avaliação quem faz sou eu. Mas é interessante que o colégio apostólico já tinha umas posturas, cada um já tinha o seu posto, não é? Alguns deles pensam, Senhor, quem vai ficar à direita e à esquerda? E Jesus disse, nem eu sei. Nem os anjos sabem. Isso aqui é uma coisa, é o Pai que vai determinar. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque eu fui pastor durante 50 anos e eu vi o conselho de igreja fazer cada avaliação que nem os demônios queriam ouvir. Eu vou dar um exemplo a vocês que eu já tinha prometido não dar mais. Eu era pastor de uma igreja, eu recém-casado, em lua de mel tal, salário limitado, uma coisa muito difícil. Eu fui assim com muito carinho, estava chegando na igreja e tal, e disse, olha, não tem como aumentar um pouco o meu salário? Aí tinha lá um irmão que ele era tesoureiro e superintendente, não sei o que, o homem era quase tudo daquele negócio. Ele olhou para mim e disse, meu irmão, faz parte da sua vocação passar fome. Eu fiquei pensando, mas isso é voz de anjo ou é voz do capeta? Eu não sabia. Ai. E eu estava começando o ministério cearense, magrinho. Hoje eu tenho 94 quilos. Naquela época eu pesava 69 quilos assim. Aí eu disse, meu presbítero, então me dá permissão de eu reunir a Assembleia da Igreja para fazer uma consulta. Eles olham, se você fizer uma reunião e se você for consultar isso, eles vão diminuir o que você já tem. Eu disse, não, meu irmão, mas eu vou convocar. Eu convoquei. Convoquei a Assembleia e graças a Deus naquele dia a maioria eram as mulheres. Aí eu disse, olha, meu pastor tal passou aqui, passou dificuldade. Eu sabia de uns 2 ou 3 que tinham passado ali e tal. Disse, olha, e eu também estou passando tal, não é? Já estou com 70 quilos, estou em lua de mel, acho que vou suspender, porque o negócio está muito feio aqui. Eu exagerei um pouco, mas era a maneira que eu tinha tal. Uma irmã se levantou e disse, eu só tenho um ginásio e eu sou uma grande executiva da Caixa Econômica e a minha proposta é que se triplique o salário do pastor. Eu digo, agora é coisa de anjo, agora é coisa do céu. Meus irmãos, em 15 minutos eles triplicaram o meu salário.
E você sabe que eu passei a jejuar por aquele irmão que tinha dito que fazia parte da minha vocação e tal. Mas há tentações que você tem que aprender como lidar, como superar e tal. Sou amigo desse presbítero, não até hoje, porque ele já foi para o céu, não é? Mas eu quero dizer, essa questão de avaliar o outro é uma coisa que... E aí às vezes a gente faz isso. Avalia o presbítero, avalia o pastor, avalia a igreja e sai avaliando e avaliando. É uma coisa perigosíssima. Porque a verdadeira avaliação quem faz é Jesus. Quando o colégio apostólico se levanta, eles estão indignados. Eles estão preocupados. A sensação que eu tenho é que eles estavam temerosos que essa mulher podia ser a primeira ministra do ministério de Jesus. Eles, não, mulher aí não. E aí Jesus interfere e diz, é fantástico como Jesus interfere e diz, olha o que é que ele vai dizer aqui, no verso 6, mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Deixa a mulher. Quem avalia sou eu. Essa avaliação é minha, é do Senhor. A verdadeira avaliação quem faz é Jesus. Concordo, irmãos? Mas o que eu queria deixar com vocês aqui nesta noite olha o que é que Jesus vai dizer acerca dessa mulher. Ele vai dizer, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus aprova a ação dessa mulher. Olha aqui o verso 7. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está dizendo, tem coisas que são minhas. Esse perfume é meu. Essa mulher teve um sacrifício tremendo para comprar esse perfume. Esse perfume é meu e eu quero. Eu não quero nem dividir. Se tem pobres, cuide você dos pobres. Mas esse perfume é meu. A oferta veio para mim e eu aprovo. Fantástico isso. Quem manda é Jesus. Quem coordena é Jesus. Quem avalia é Jesus. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Agora, olha o verso 8, que fantástico. Jesus diz, ela fez o que pôde. O coração da mulher estava bombando de graça, de misericórdia. Ela sabia que Jesus ia ser preso, ia ser executado, e ela queria fazer uma ação benéfica, santa, poderosa. E aí Jesus está dizendo, olha, ela fez o que pôde, ela praticou uma boa ação. Olha o verso 8. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Esse texto está dizendo que a mulher teve a visão da morte vicária de Jesus Cristo. Ela teve a visão de que era a última chance, era a última oportunidade. Essa mulher está em plena sintonia com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a situação que ela está enfrentando, que é a cruz do Calvário. E Jesus, ele se sente recompensado pela visão da mulher e pela ação desta mulher. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora, o lindo desse texto está no verso 9. O pastor podia ler para nós aí, pastor? Verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Fantástico, meus irmãos. Aquilo que os apóstolos queriam anular, queriam apagar, queriam
afastar tudo isso, Jesus transforma isso num evento cósmico. Até permitiu que o cearense estivesse aqui para pregar nesse texto, que eu acho esse texto maravilhoso. Em verdade vos digo, aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto está dizendo o que nós somos e o que nós fazemos em Cristo Jesus vai para um grande memorial. Nós somos parte desse grande memorial de Deus. Amém? Amém, irmãs? Amém. As mulheres precisam falar, porque aqui é uma mulher que está sendo avaliada. Fantástico isso. Em todo mundo. Em todo mundo. Como é que está aqui? Onde for pregado em todo mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E quando Deus coloca sua vida e suas ações no seu memorial de Deus, não tem quem tire, minha gente. Em todo mundo, onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Nós dependemos da avaliação de Cristo Jesus. Nós dependemos desta abertura generosa, misericordiosa. Jesus está contrariando todo o colégio apostólico, porque ele não queria aceitar este ato. E Jesus está dizendo que avalia sou eu. E aí ele transforma esse ato que parece pequeno, mas não é, transforma e coloca numa dimensão cósmica. Minhas irmãs e meus irmãos, eu queria que nós lêssemos o texto de João, capítulo 5 e o verso 24. Abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 24. O texto diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Este texto, para mim, é de muita importância. Este texto está dizendo que quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele se torna seu amigo, seu pastor e seu defensor. O que esse texto me diz, e aqui tem alguns profetas, tem o pastor, tem presbíteros, tem seminaristas, tem irmãos, irmãs. Esse texto está dizendo que em Cristo, quando você morre e você vai à presença de Deus, você não vai entrar em juízo algum. Você, minha irmã, e você, meu irmão, vão ser recebidos como alguém que nunca pecou. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem, não está dizendo que terá. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu queria voltar ao colégio apostólico. A carta de Tiago diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim: o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Jesus Cristo era o pastor misericordioso. Com toda aquela crise apostólica, ele vai atrás de cada um deles, vai atrás de Pedro, vai atrás de Tomé. Como eu disse, Judas não era presbiteriano, já estava fora, tá certo? Mas o fato é que Jesus não larga o colégio apostólico, porque aquele que ouve e crê, tem a vida eterna, não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Em Cristo, quando você deixar essa vida, você vai ser recebido como se nunca você tivesse pecado, porque esse pecado já foi anulado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer: eu fui crucificado com Cristo. Mas aquele que não tem Jesus e não crê, esse vai entrar no juízo e vai ter que prestar conta. Eu espero que não tenha nenhum cearense nessa lista, porque pecado da infância, pecado da juventude, e se for a turma do PT, misericórdia, essa turma aí nem pode ser chamada. Eu nem diria só do PT, porque o Brasil está todo contaminado aí, não é? Mas o fato é que a Bíblia está dizendo que há um grupo muito grande que vai prestar uma conta no juízo final. O que eu queria dizer, minhas irmãs e meus irmãos, estou encerrando a minha palavra aqui nesta noite, porque eu ainda estou de férias, já sou jubilado, 78 anos. Eu tenho um colega pernambucano que dizia: meus irmãos, depois dos 70 já não há gás suficiente. E eu estou aproveitando aqui a Paraíba para começar um período. Eu gosto de pregar. Se eu não pregar, eu adoeço. E a Vitória já prega, mas quando ela prega, só prega uma linha assim das mulheres e tal. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, vamos ver agora 1 João capítulo 2, um texto que eu gosto muito desse texto. Primeira Epístola de João, capítulo 2. O texto vai dizer assim, aliás, é o verso 1. Eu vou pedir ao nosso querido, ele diz que é seminarista, mas ele já tem um jeito de pastor, porque eu assisti uma aula dele hoje que eu fiquei meio assustado. O homem está com uma fonte de informação assim, que é um negócio. Leia, por favor, 1 João 2, verso 1. Olha o verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O texto, não pequeis, mas se pecados, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu fui pastor em Londrina, Paraná, e eu conheci um cidadão triste, deprimido. Eu acompanhei por algum tempo. Ele dizia: Pereira, eu sou uma pessoa sentenciada para ir para o inferno. Eu disse: que é isso, rapaz? Como é que você sabe disso? Não, é porque eu cometi uns pecados que não tem perdão. E aí eu não queria saber, deve ser muito grave, porque isso não tem perdão. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos confiar na generosidade de Deus. A generosidade de Deus, a misericórdia de Deus, é uma coisa que não dá para explicar tudo. Não pequeis, mas se pecados, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Se há alguém que está seguro, meus irmãos, são aqueles que confiam na misericórdia e na generosidade de Cristo Jesus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecados, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Eu vou encerrar dizendo que naqueles 40 dias que Jesus passou para o colégio apostólico, um grupo negou, o outro perdeu a fé e o outro foi pescar. E diz a Bíblia que o grupo pescou a noite inteira, mas não pegou peixe algum. E Jesus, sabendo que ia acontecer isso, ele vai à praia e está aguardando. E quando ele se aproxima, ele pergunta: tem algum peixe para a gente comer? Tem não, senhor. Pescamos
a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. E Jesus está ouvindo aquela turma e disse: olha, por favor, jogue a rede aqui para o lado direito. E Pedro disse: Senhor, nós lançamos a rede aqui a noite inteira e não tem peixe. A sensação que eu tenho é o seguinte, que os peixinhos se reuniram e disseram: não vamos cair na rede de alguém que negou a Jesus. Quando você nega a Jesus, o peixe não vem. Mas não vem mesmo. Mas quando Jesus disse: lança do lado direito, Senhor, nós lançamos a noite inteira. Os peixes se reúnem, agora quem está mandando é o homem, é Jesus. E quando ele manda, o peixe vem. 153 grandes peixes. É Jesus o Senhor, é Jesus o pastor, é Ele que cuida de nós. Não, Jesus está dizendo: olha, deixa a mulher em paz. Deixa que o caso dela eu resolvo. Não é? E quando Jesus resolve, Ele resolve para melhor. Eu vou encerrar com este texto de... Eu vou pedir ao nosso querido presbítero Léo que leia para nós este texto de Isaías que diz... Você que estava localizando o texto ontem, você vê aqui, por isso que eu estou dando serviço para você aqui. Mas deve ser Isaías 42 e o verso que diz assim: que Deus não esmaga a cana quebrada. Qual é o versículo? É o verso 3. Você quer ler para nós em voz alta aí, filho? Isaías 42, 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que estiver. Liberdade promulgará o direito. Exatamente, obrigado. Esse texto é um texto messiânico, mas é um texto fantástico. Você sabe uma coisa que a Bíblia no Velho Testamento não admite? É quando havia uma guerra e depois cessava-se a guerra e ficavam alguns soldados escondidos lá, não é? Aguardando ver quem foi que ficou ferido, machucado, etc. Depois vinha um grupo de soldados e descobri que tinha muita gente no campo, todos feridos, que não podiam levantar. O que a turma fazia? Pegava a arma, acabava de matar. E é uma coisa que Deus não admite você matar alguém que já está nos últimos soluços. Não é? Ele está na agonia final. E quando o exército de Deus fazia isso, Deus desaprovava. Que o texto está dizendo: não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Essa mulher estava com um paviozinho aceso lá, que ela queria ungir a Jesus. A turma queria apagar o pavio e queria que ela não ungisse a Jesus. Disse: não, meu filho, isso é coisa que foi preparada lá em cima. Ela vai cumprir isso aqui. Quem avalia sou eu. O Senhor é Jesus. Pastor, eu agradeço. Olhando para você, parece que eu estou vendo. Você é gêmeo com o seu irmão lá? Não? Mas eu vou na cor, no rosto, no nariz, está tudo do mesmo jeito aqui. Eu acho que a forma foi, não é? E depois na música, aí ficou. Mas, irmão, eu estou dizendo isso porque você sabe do grande amor que eu tenho pela sua família, mas principalmente pelo Josué, que eu conheci e que foi minha ovelha querida. Né? Naquela época ele nem morava em Belém, morava ainda próximo lá da cidade. Bendita família, bendita vocação, bendita igreja. Obrigado pela oportunidade, irmãos.